Sabe aquele sofá na casa da sua amiga? Aquela rede na varanda, aquela cadeirinha de praia, aquela cadeira de bar. Esse é o nosso cantinho aqui na internet. Pode chegar e senta aqui aqui com a gente. Oi, sentadinhas! Voltamos! E um episódio muito especial, gente. Tô emocionada. Vocês não vão acreditar. Tô emocionada. Podemos? Podemos. Podemos. Gente, hoje nós temos uma convidada especial. Nossa segunda participação especial, porque a Ió nos inaugurou as participações. Ela invadiu, né? Ela invadiu, né, amiga? Ela não foi convidada. Mas desde o início a gente sabia que em algum momento ela ia hablar, porque é do jeitinho dela. Não, a Ió é podcaster desde que ela nasceu, porque quando eu fiz meu primeiro podcast, ela participava como um bebê que balbuciava. Então, várias pessoas acompanharam o crescimento da Ió porque ouviam o meu primeiro podcast, Olha que que é fofo. o Afrofuturo. E aí, agora que ela fala mais do que o Homem da Cobra, Nossa, muito mais. ela agora participou formalmente, invadindo o episódio, acho que 22, né? Se eu não me engano. Acho que sim, o episódio Ou sobre 23, nomes. acho que foi o 23. Ai, que a gente tem tantos episódios agora que eu já perdi as contas. Mas, gente, antes da gente apresentar a nossa convidada que já tá aqui entre nós, eu queria dar aqueles recadinhos padrão que a gente dá sempre no início do episódio, porque a gente tem uma campanha no Apoia-se, lá no apoia.se/sentaquipodcast, e com o valor de um refri você pode apoiar o nosso cantinho de desabafos, tricôs e fofoquinhas na internet. E vai ser muito bem-vindo. A gente usa esses valores para custear a ferramenta, custear criação de conteúdo, então fiquem à vontade para apoiar a gente agradece muito as nossas apoiadoras e apoiadores sentadinhas que já estão por aqui. Divas e divas. Divas e divas. Além disso, a gente também recebe de vocês cartinhas, bilhetes, enfim, lá no nosso sentaquipodcast@gmail.com, e a gente ama, a gente lê na íntegra, a gente é muito fã de ler a escrita de vocês, então, por favor, não nos deixe aqui hablando do jeito que a gente habla tanto sozinhas, tá bom? Nossos recados iniciais. Eu não vou deixar até os arrobas para outro momento, porque como temos uma convidada, que eu tô achando muito chique, cara. Muito chique, podre de chique. Você vai apresentar a nossa convidada, Karina? Vou. Eu espero que vocês estejam sentadas e preparadas para Késia Rodrigues, criadora da página Muito Além da Terapia, psicóloga e psicanalista em constante formação e deformação, formada pela Universidade Federal de Juiz de Fora, especialista em saúde mental, política, clínica e praxis pela PUC Minas. Também tem passagem pelo Instituto Ama Psique no curso de Psicologia e Relações Étnico-Raciais. Tá bom para vocês? Esse currículo, eu pedi uma mini bio. Essa é a mini bio da nossa convidada, tá bom? Eu espero que, assim, vocês estejam se sentindo tão chiques quanto nós. Bem-vinda, Késia. Ai, gente, vocês são muito boas. Eu tô muito feliz de estar aqui. Amo a Karina, amo a Maria. E é isso, né? Amo a Morena. É muito bom estar aqui com vocês. E, assim, além disso, né? Sou uma fofoqueira de plantão também. Gosto de fazer Amo. bolinhos, docinhos. É E verdade. fazer coisas aleatórias, assim. É minha habilidade. Então Esse ano você eu já é uma escalei, já fiz sentadinha trilha. por Ela vibes. está pronta. Inclusive, um ponto, né, muito importante é que Késia também é minha supervisora clínica. E ela está me devendo um encontro presencial que ela ia cozinhar pra gente fazer supervisão comendo. Porque ela posta tem esse vários babado. pratos belíssimos no Instagram direto e eu fico babando. Tem esse babado ainda Tem que esse a gente tem que babado. A gente fazer, tem viu? muitas ouvintes PCs aqui, graças a Karina, que traz a rebanha, toda a classe. E agora teremos mais ainda, porque você estando aqui é maravilhoso a gente poder Total. enfiar o dedo. Às vezes a Karina adora enfiar uns dedos nas minhas feridas Ai, dos só eu, né, psicólogos. amiga? Só eu. Eu não tenho nada a ver com isso, eu não sou psicóloga, nem tenho CRP. Você constitui a psicanálise selvagem. Eu sou apenas Psicólogas, uma psicanalistas e simpatizantes. uma Você é analisanda. simpatizante. Eu não tenho nada a ver com isso, gente. Eu não sou da classe, não. Não, mas aí já é simpatizante, você tá do É outro só. lado e já pode, né? Eu faço isso. Quando eu tô do outro lado, minha filha, tudo que eu aprendo lá eu uso do lado de cá. A gente também. Os nomes das nossas analistas são constantes aqui.
Assim, A ela sofre. Karina já apresentou a Kézia formalmente, mas eu queria convidar a Kézia para se apresentar informalmente por alguma coisa muito aleatória que ninguém poderia imaginar, ou até poderia imaginar, mas ela gosta de falar sobre ela, Kézia. Eu queria que você se apresentasse para nossa turma de sentadinhas, contando alguma coisa sobre você, curiosa, ou enfim, interessante que você queira sobre a sua vida pessoal e não sobre o seu currículo. Eu vou contar um pouco da minha vida pessoal que vai atravessar meu currículo. Eu quis fazer psicologia por causa do caso de família. Eu Mentira! adorava ver casos de família e eu falava, eu quero essa profissão para mim. Eu quero falar da vida das pessoas depois do programa, né, Tudo Eu que para foi mim. feito. desafio, eu desafio alguma psicóloga que não seja uma fofoqueira crônica. Não tem Pois é, E como. essa não É tem uma história, habilidade como. que essa história é precisa muito vir. boa, porque a Cara, Karina já muito falou bom. que ela resolveu fazer psicologia depois do discurso de um pastor, então que é Não, de nada um menos que Marco pastor, não. Feliciano, Do né, Marco amiga? Feliciano. Que é isso? Eu juro. Eu tinha 15 anos, eu era crente. E eu tava assistindo uma pregação do Marco Feliciano. E ele é psicólogo de formação, né? Ele nos dá esse desgosto. E O ele. Silas também, né? O Silas também? Silas também. Meu Chocada. Deus. Os Silas é piores homens do mundo psicólogo. estão nos cursos de psicologia, gente. É um horror. Sim, É um sim. horror. Mas é E aí eu bom, são assistindo a histórias pregação. muito boas de que uma coisa Ai, boa pode vir real. de um lugar Sim, sim. Casos de Mas família não é horroroso. Não. no caso de família tinha um psicanalista psicólogo negro. Aí eu falei, nossa, dá pra Olha ser, hein? só. Dá pra ser. E aí foi assim que eu gostei, assim, da Representatividade profissão. importa, gente. Queremos os Importa. psicólogos negros em todos os espaços. Inclusive, igual no Ilhados com a Sogra, o reality, tem uma psicóloga A negra também, babadeira. Xênia. Xênia é Aham, Xênia. queridíssima. E Adoro ela dá, Xênia. eu adoro ela, a participação dela no Eu reality é acho que ela incrível. dá cada lacrada É. na galera, eu fico Nossa. Gente, vocês passada. podiam chamar ela, hein? Eu acho que ela Nossa, é topa. Eu verdade. acho que ela Vou topa, chamar viu? você com ela. A gente já tá chamando a Kézia pra uns 30 episódios, que a gente já teve ideia É, aqui. tem que ter um episódio mensal, meu, porque olha, eu Eu vou acho. gostar. Igual a Déia Freitas começou a fazer participação fixa no Afetos com a Gabi Sim, Oliveira. sim. A gente Vamos. alugando o seu juízo, Kézia. Vamos sim. Me chama com a Xênia que eu vou. Ai, seria tudo. Eu já amei Vou essa Mas, até falar com fofoca. ela no direct. Vou falar, olha, eu ai, falei de você no luxo. podcast. Manda pra Luxo. ela Ela é uma o, diva. o Ela é link uma quando grande sair. diva. Eu adoro assistir o Um Ilhados beijo com a pra Sogra. ela. Gente, inclusive eu acho que tudo isso que a gente está falando conversa perfeitamente com o tema de hoje. Porque a Xênia poderia pensar que ninguém está reparando nela, porque ela está só vivendo a vida dela e as pessoas não são tão importantes assim. Nós Mas a estamos. gente repara. O psicólogo negro do Casos de Família poderia pensar que ninguém estava reparando nele, que ele estava lá só fazendo o trabalho dele. E olha aí, temos uma psicanalista formada por conta do Divo. Kézia, a gente queria saber o que que você acha primeiro, né? Antes da gente aprofundar na pauta, mas o que que você acha, em termos gerais, desse papo de se der a devida desimportância? Ah, eu acho assim que é um papo que tá sendo muito problemático. Eu vou pegar uma frase da desimportância que eu mais vejo as pessoas usando, né? Hum, Seu filho só é importante para você, para mais ninguém. nossa, sim, Eu acho Eu que de acho todos que, esse é o pior. esse é o pior. 1000%. né, a sua gravidez só é importante para você, seu puerpério só é importante para você. Eu entendo, né, que tem toda uma questão performática, né, de ser mãe na atualidade, mas eu acho que é um discurso muito perigoso, porque, tipo assim, se a gente não dá importância para certas coisas, a gente também, como que eu posso falar? A gente não dá vida para certas pessoas, né, nesse discurso. E ainda mais para as crianças, que têm sido um grupo extremamente vulnerável da forma que a gente está vivendo, né? Extremamente vulnerável nas redes, na vida. Então, sei lá, né? Eu acho que a gente tem que pisar no freio também, né? Se não se dê a desimportância para alguns, mas para outros é importante. Se der devida desimportância, porém depende, né? Porém, Eu acho que depende. esse discurso, ele vai muito facilmente pro ódio às crianças, né? É bizarro. Eu tava comentando com a Morena, inclusive, exatamente sobre isso. Que eu esbarrei com o vídeo já tem um tempo, mas me irritou profundamente porque eu sinto que o TikToker, ele me atacou pessoalmente, porque Uhum. todos os casos que ele citava era de
Eu não vou viajar para o seu casamento porque você vai se divorciar daqui a 3 meses e o seu casamento só é importante para você. Eu não vou no seu aniversário temático porque você é adulto e ninguém liga para o seu aniversário temático porque isso só é importante para você. Eu não vou no seu chá de bebê porque o seu bebê só é importante para você e para o seu marido. Entra numa onda que então nada mais importa, ninguém importa. É o que eu tava falando aqui com Morena, cava um buraco e more dentro de um buraco. Eu acho mais fácil. É, porque é uma lógica individualista, né? Tipo Mil assim, se por a gente for cento. pensar, a vida de ninguém importa, ninguém é importante, ninguém é relevante, ninguém tem que ser comemorado. Então, assim, é um discurso muito para irresponsabilizar para diversas coisas, né? Tipo, a Uhum. sua criança só é importante para você. Ok, tem um lugar de importância para os pais, mas é dever de todos nós, né? Ver uma Tá criança em literalmente no risco, Estatuto da Criança e do Adolescente, famoso ECA, Era exatamente, isso que eu ia que a dizer. criança é responsabilidade de toda a de todo mundo, sociedade. do A Estado. Constituição não concorda com esse pensamento. Infelizmente. Não Mas só é tá. importante esse pensamento pro tweet, né? Pro Twitter, um tweet é Exato. importante, mas É fora que dá disso, like, né? gente, E ao fora mesmo tempo, disso. eu acho engraçado porque é um discurso que ele é completamente incoerente. Porque ao mesmo tempo que as pessoas estão jogando isso na internet, né, de que nada do outro é importante, elas querem muito que os outros deem importância para o que é importante para elas. Uhum. Quantas vezes a gente vê o dia inteiro, né, no Instagram, as pessoas reclamando que, sei lá, abriu um empreendimento, criou uma página no Instagram e ninguém deu like, nenhum amigo apoiou, nenhum amigo comprou, É, tem nenhum uma amigo fez categoria de nada. viral, eu acho, na internet que tá rolando muito, que é fulano fez uma festa e não apareceu ninguém, aí viraliza, aí não sei o quê. Uhum. Enfim, isso é. Os extremos, né? Eles viraram uma forma de você capitalizar e viralizar na internet. Então, se não apareceu ninguém no seu aniversário, você vai viralizar. Use isso como engajamento, né? Então, eu nem consigo mais acreditar, sendo muito sincera, nessas coisas, porque Eu também. eu Também tenho não a acredito em impressão, nada. eu Tudo tenho rage a impressão bait. de que é tudo construído para uma lógica assim de viralização. Então, complicado. O segundo ponto que eu ia Sim. falar sobre essa questão das crianças é um pouco mais grave, né, quando a gente está falando de crianças, porque a criança depende de socializar. A criança Uhum. depende, né? Quando a criança te dá o telefoninho invisível, é uma obrigação moral, deveria estar na Constituição, no ECA, em todas Eu as não leis sei como possíveis, existem seres humanos que que você é não obrigado fingem a que atender o estão falando com telefoninho. alguém. Então, assim, a criança ela realmente aprende a ser uma pessoa convivendo com outras pessoas. Então, enfim, eu não entendo como as pessoas acham que é viável a continuidade de uma sociedade sem que exista um cuidado coletivo, sem que exista a coletividade instaurada como uma instância, né, necessária para que a gente consiga ter um mundo que continue existindo. Mas é compreensível, porque o mundo que a gente vive é um mundo que caminha a passos largos para a autodestruição. Então também Uhum. não é uma Sim, grande novidade para a gente, né? A não é gente uma não está aqui surpresa. surpresa com isso, a gente sabe que isso é muito comum. E o último ponto é que existem pessoas que são mais importantes do que outras sempre, né? Existem pessoas que nunca se consideram importantes o suficiente para quase nada na vida, que não vão gostar de comemorar aniversário, que não vão se sentir bonitas, que não vão se sentir inteligentes, que não vão se sentir etc e tal. E a gente já sabe que isso tem um atravessamento aí enorme de camadas de classe, gênero, raça, enfim. E muitas outras questões de identidade que a gente vive falando aqui, a gente já está careca de falar disso aqui. Então, a gente sabe que é um discurso muito furadão, mas que eu acho que, apesar de ser um discurso furado, é importante também a gente dar a devida proporção do quanto ele é perigoso, porque eu tenho a sensação de que as pessoas tratam esses discursos na internet como algo inofensivo. E eu tenho a Uhum, sensação, sim. não sei o que a percepção de vocês, até porque vocês lidam muito com a percepção subjetiva dos outros na clínica, mas na vida, como que vocês veem isso? Isso tem um impacto na subjetividade das pessoas? Eu tenho a impressão de que tem. Uhum. Eu Pra mim, como observadora. cara, pra mim, eu acho que entra numa mesma linha, fazendo um comparativo agora, de racismo recreativo.
Sabe quando a gente fala que ficar fazendo piada sobre alguma coisa, as coisas no humor, elas vão se tornando verdades e vão construindo percepções de mundo, né? Eu acho que para mim é a mesma coisa desses discursos de internet. Eu entendo que tem uma camada, talvez uma geração, alguma questão de idade, assim, que as pessoas não estão tão na internet, tão cronicamente online, quanto outras, né? Tem essa diferenciação. Mas esses discursos vão sendo tão repetidos e você vai vendo tantas pessoas concordando e tantas pessoas repostando, e isso vai ecoando, né, de milhares de formas, que isso passa a virar, sim, uma questão do mundo real. Então, eu acho que, em partes, tem essa coisa de, se você fechar o telefone, esse problema existe fora do Twitter? Às vezes não. Mas de tanto que uma coisa é repetida, isso passa a ter um impacto nas relações das pessoas. Um exemplo que eu acho que me fez pensar muito um tempo atrás é que tem muito uma discussão na internet também, que eu acho que ela dá uma abertura para esse discurso de seu casamento não é importante, seu filho não é importante, sua criança não é importante, que é os convites para eventos, que viralizam também, que é sempre os convites mais filhos da puta que você já viu em toda a sua vida. Esses convites que viralizam, tipo, ai, você paga R$ 100 pelo churrasco e leva um pacote de Sim, fralda, uma é roupa, um mimo para a mãe, um mimo para o bebê, Uhum. um mimo para o pai, um mimo para todo mundo. E aí eu acho que entra nessa linha de várias questões, assim, mas um específico que eu tô na cabeça agora é essa coisa Isso parece de. pra mim feito pra viralizar, gente. Isso pra mim não Ai, com parece real. certeza. Eu Eu nunca nunca fui recebi um chamada, convite eu assim, nunca fui gente. chamada pra Nunca me uma coisa assim. aconteceu. Já me Eu não aconteceu duvido. algo parecido, mas não um Mentira. Então convite você vai assim. contar. Mas já apareceu um convite de tipo, ai, é uma coisa que também eu percebo, né? Que as pessoas às vezes querem reproduzir uma coisa que vem na internet e não tem essa condição material de fazer. E eu Sim, entendo isso, né? Eu entendo que tem muita gente que o casamento, festa é muito importante. Mas eu acho que colocar a pessoa nessa obrigação de tipo, vamos fazer rifa pro meu casamento. Pede rifa pros seus familiares pro meu casamento. Meus familiares nem conheciam a tal pessoa. uhum, Então, né, vamos inchar de lingerie, vamos inchar de. Eu fiquei assim, gente, são muitos eventos para uma pouca pessoa que não tem tanto esse vínculo comigo. Então, assim, eu acredito que isso pode acontecer, mas pelas pessoas tentarem imitar algo que elas verem na rede social e que às total. vezes não cabe na vida delas. Concordo. E eu tenho visto também, né, até de casamentos que viralizam e festa de debutante, de pessoas que não têm essa condição social, mas fazem e são ridicularizadas pela internet. Então é isso, né? Uhum, Você tem que tentar reproduzir, mas você não vai ser, e mesmo assim você vai ser sendo o de fora, né? exatamente esse o Então eu ponto. acho que é isso que acontece, assim, muita gente quer ter isso para entrar nas redes sociais, para entrar nessa dinâmica de festa de casamento que gasta 400 mil, Sim. mas a pessoa não tem 400 mil. Então, para ela fazer essa festa, ela tem que se Pois esforçar. é. E aí eu acho que entra ainda num ponto de, tipo, você quer isso é importante pra você, ou você só tá fazendo porque você acha que tem que ser assim, porque as pessoas na internet que você segue vivem assim. E É, aí e eu aí, acho que como tem que a esse gente ponto. determina também o que que é importante, né? Porque eu acho que a rede social, ela Pois dita é. muito o que que é importante, né? Uhum. Isso até que a Morena falou, ou você, não me recordo, mas do like ser apoio. Do like ser Sim, importância para aquilo que você está fazendo, né? Então, eu acho que as redes sociais vão ditando muito o que que é importante pra gente e o que que não é, né? total. E aí nesse papo do casamento, só pra fechar o raciocínio, cria-se esse imaginário, né, de que existem muitos convites filho da puta rolando por aí para eventos. Que eu ia falar exatamente isso, que eu não duvido que aconteça, porque eu não duvido da capacidade humana de dar cara de pau. Mas, ao mesmo tempo, recentemente, conhecidos meus, assim, estão planejando um casamento. E aí a noiva não queria. Vão fazer um casamento no civil, não vão fazer festa e tal. A noiva não queria chamar os convidados para ir no restaurante depois do casamento no civil,
porque acha que quem tá casando tem que pagar tudo para todos os convidados. E aí eu acho que é uma ideia muito absurda, porque primeiro, você não tem condição de fazer isso agora. Uhum. Segundo, as pessoas que te amam e que amam vocês como casal e tudo, vão estar lá. Terceiro, que eu não acho que faz sentido você chamar para um restaurante que a pessoa pode escolher ir ou não. Claro que às vezes existe uma pressão social ali de que é casamento e tudo, mas em alguma medida as pessoas podem escolher se elas vão ou não, vão pagar pelo que elas consumirem, enfim. E aí eu acho que isso traz uma coisa para o mundo real de uma pressão disso que você tá falando, né, Kézia? Esse ponto do like para mim também é muito bizarro, porque eu lembro de uma situação com uma pessoa conhecida que ela trabalha ofertando serviços, né? E aí ficava sempre no Instagram reclamando que as pessoas não curtiam, é, postando story fazendo beicinho, assim, cara triste, porque as pessoas não tinham comentado, compartilhado. E aí uma vez eu perguntei, poxa, mas como que tá a sua agenda? Tá tendo atendimento, tá tendo cliente e tal? Ah, tá ótimo, minha agenda tá cheia. E aí, qual que é o ponto, amor? Aí se a sua agenda tá cheia, se você tá ganhando dinheiro pelo seu serviço, né? Se você tá sendo paga, se as pessoas estão te indicando, né? Que era uma pessoa também que eu indicava Uhum. recorrentemente. O que é que o like significa, entendeu? E aí, Aprovação. exato. E aí Total. eu fico pensando, eu tenho a minha vida, eu trabalho, eu passo o meu dia inteiro fazendo coisas. E aí, se eu for parar para compartilhar o post de todas as pessoas que eu conheço e amo, que tem um trabalho, que tem um empreendimento, o meu Instagram vai virar esses perfil de Páginas bairro, amarelas. páginas Para quem amarelas. é de outra geração, páginas amarelas. Eu amava, tá? Lá em casa eu tinha catálogos, eu adorava, mas eu cheguei já no momento que eles já estavam entrando em extinção, Em declínio, né? em declínio. Então, assim, eu acho que é isso. As redes sociais criam discursos, aumentam, inflamam discursos que passam a se sustentar como uma ideia do que é certo, do que é errado, do que pode, do que não pode, do que é justo, do que não é justo. E, particularmente nesse assunto da desimportância, eu tenho a sensação de que é muito trocar uma noia pela outra. Porque isso entra facilmente em. Não sei, assim, a Morena perguntou, né, como que a gente tem visto isso na vida real, e eu já me vi em contexto clínico com alguém falando isso, né, de, ai, tem que se dar a devida desimportância, né, um discurso nessa linha, que no fim das contas eu tive que intervir no sentido de que você não está se dando importância nenhuma. Não é nem que você está se dando a Amiga, você já devida fez essa intervenção na desimportância. minha vida. Pois é. Então, Recorrentemente, às vezes a gente tem que situar as pessoas de que não se dá importância alguma em contexto nenhum, em relação nenhuma, também não é uma coisa muito maneira de se fazer com si Não é mesmo. só maneira, também é meio. Eu ia usar uma palavra que nada é ética, mas é sobre isso aqui, é o lugar de fazer uhum, isso. É uma coisa meio burra, porque sim. você não Sim. vai perceber que você está sendo feito de trouxa, né? Quando você estiver, no caso, quando isso acontecer. Uhum. E isso traz um outro ponto que eu queria também perguntar para você, quer dizer, o que você acha? Muito do discurso também que rola na internet é aquele discurso da inveja, né? Tem muita gente te invejando, a falsa, o fulano, seu marido te odeia, enfim. Esse é o Todo mundo discurso, te odeia. todo mundo te odeia. E É aí, incrível. eu tenho a impressão de que tem essa coisa, né, neurótica das pessoas ficarem tipo, meu Deus, estou sendo observado de todos os lados, nanana. Mas tem uma outra, o outro lado dessa história, que é a gente não falar, ou a gente falar pouco, ou a gente ter como um tabu a inveja. O quanto a gente não sabe lidar socialmente com a inveja. E muitas dessas coisas que vocês falaram aqui, por exemplo, o casamento que a pessoa não pode bancar e quer fazer, e aí quer que os outros façam rifa, na verdade é só uma má elaboração, talvez, da inveja que você ficou da influencer que tem grana para fazer um casamento de 400 mil, e você é uma pessoa pobre, muitas vezes negra, que não tem Uhum. esse acesso a essa classe social, a esses bens de consumo, a esses produtos e serviços, e você fica tentando viver uma vida que não é sua. E aí você não se manca do lugar que você ocupa de classe
para você conseguir correr atrás e fazer um negócio que você curte, que é legal, que atende o seu desejo, a sua necessidade, que te realiza, mas que cabe na sua realidade. Eu juntei um monte de coisa no mesmo assunto, mas assim, eu tenho a sensação que o fato da gente não falar sobre inveja faz com que a gente tome decisões muito ruins, muitas vezes Sim, motivado por inveja, sabe Sim. assim? E como a E gente não sem elabora perceber, isso, né? não lida com isso, não faz nada com esse sentimento, a gente vai tomando umas decisões completamente descaralhadas, e aí tirando aqui a parte social da coisa, né? A gente sabe que essa questão de classe e de raça são coisas muito fortes que levam a gente a querer ocupar um lugar que muitas vezes nos é negado e que a gente quer, né, que a gente tem direito de sonhar com ele. Mas tirando isso, né, o quanto a gente vai viver uma realidade completamente fora da nossa realidade material mesmo e vira uma pessoa delusional que vai fazer esse tipo de convite arrombado para os outros, né, para querer que os outros banquem uma coisa que não é compatível com a realidade nem nossa, nem dos outros, porque no fim uhum, é sobre isso, né? A gente não está tendo condição de bancar nem a nossa realidade, é muito menos a realidade da outra pessoa. Então, você acha que inveja é uma pauta assim importante? Eu tenho essa sensação de que é, assim. Eu queria te ouvir. sim. Eu penso muito na inveja e no ressentimento, sabe? Que não é canalizado e que o cristianismo pegou isso da inveja, assim, é um negócio que você não pode ter de jeito nenhum, mas que todo mundo tem. Você não pode falar, né, de inveja de amiga. E, assim, né, as redes sociais é isso, é o lugar para a inveja acontecer. Então a gente fica o dia inteiro nas redes sociais, né, na vida maravilhosa, performática, que é outra palavra que está em alta também, né? Das pessoas. E aí, ao mesmo tempo, a gente não elabora essa inveja e a gente fica nessa reprodução em looping, né? Eu acho que não elaborar inveja também é uma forma da gente não ver a questão social. A gente coloca a inveja no Nossa, outro, a total. gente tem que fazer igual ao outro, a gente não vê por que que a gente não consegue fazer, né? Uhum. Tipo, um negócio que eu acho, que estava até falando assim na rede social, né? Que eu vejo que muitos profissionais se tornam autoridade quando eles vão para uma viagem na Europa e vai sentar onde Freud sentou, vai ver onde Lacan está enterrado, fica naquela coisa e tal. E aí, lógico que tem uma inveja minha de classe, né? Não vou falar. Mas eu acho que também é um lugar que a gente não canaliza, né? Por que que essa galera tá aí? Quem que é essa galera que tá aí? Quem Qual que que é é o essa galera? sobrenome dessa galera? Qual que é o sobrenome? Quem que é essa galera aí, né, que faz essas elaborações? De onde que faz? O que que essa galera coloca? Então, assim, é muito. Eu fico pensando muito nisso. Admitir que a gente sente inveja dos outros é uma coisa muito tabu, Exigem, né? né? Não, É Exige. total. muito E a tabu. conta não fecha, né? Porque todo mundo tem inveja de você. Os conteúdos sobre inveja são sempre que o outro tá te invejando, mas você nunca tá Uhum. invejando o outro. Então, quem É que é igual esse outro? racismo, né? É igual racismo. Exato. O Brasil é racista, mas eu não sou. A conta que Entendeu? nunca fechará, né? A conta que nunca Não, não fecha. E a fecha. gente fica nisso, né? É sempre o outro que é, o outro que me quer, o outro que me odeia, mas eu não odeio ninguém, sim, né? Uhum. Então eu acho que junto à inveja e o ressentimento, a gente não sai desse lugar, assim. E eu acredito que o cristianismo conseguiu muito bem, e também né, o capitalismo, obviamente, conseguiu muito bem endosar a gente para ficar nesse lugar de uma tentativa de controle de sentimentos negativos e uma falta de elaboração disso. Então a gente fica o tempo inteiro falando, ah, invejoso é o outro, né? Ele tem porque, né? Ele tem. A gente não faz uma visão escravocrata das coisas, né? Essas pessoas têm porque as famílias delas tiveram herança que a gente não teve. E aí a Uhum. gente não fala disso, fica nesse lugar de recalcamento, né? Sendo bem freudiana agora e não sai do lugar, né? Então, assim, eu acho que tem tudo a ver. A inveja, eu acho que, inclusive, né, livros como o do Michel Acoforado fazem sucesso porque fala desse lugar que a gente não sabe o que que acontece do outro lado. Que Ele gera uma fala também da curiosidade, inveja. né? E mobiliza a inveja para um lugar, né, da curiosidade, que é um lugar mais autorizado socialmente. Eu Uhum, tô curioso para saber o que que os ricos fazem. Eu não tô com inveja.
Então, cai um Uhum. pouco nesse lugar da a pesquisa antropológica para descobrir como Ai, os sabe o que ricos é pior? vivem. Eu Que é adoro o ponto Michel, gente, também. mas assim, Ah, eu eu acho também, tô louca pra ler o a livro. forma como as pessoas reagiram Reagem, né? à, Uhum. à repercussão, eu fiquei um pouco assustada, assim, e aí depois eu fui refletir e fiquei Uhum. pensando que mobilizou a inveja e o ressentimento das pessoas de sentir que agora a gente aponta para os ricos. Também tem um pouco disso. Os ricos agora estão sob É. holofote, né? Porque a riqueza, ela Os também ricos tem são objeto de essa estudo agora, né? a riqueza tem essa coisa de ser silenciosa, de ser secreta, de ninguém entender direito Uhum. os códigos. Isso é parte do código da riqueza, né? Eu não li o livro dele, eu ouvi o podcast, mas eu já convivi muito com pessoas muito ricas e essa convivência me fez perceber que, assim, é parte da questão É um código, né? do mistério, esse mistério de ninguém sabe de onde esse dinheiro veio, ninguém sabe o que essas pessoas fazem, ninguém sabe como elas chegaram onde chegaram, ninguém sabe como se dá a organização desse patrimônio, como que se dá. Tem todo um mundo, né, de gestão patrimonial, de gestão de espólio, de não sei o que a gente que veio da classe trabalhadora, a gente não faz a menor ideia que existe isso. Uhum. Como que se resolvem as disputas judiciais, enfim. Como que a galera passa herança e como é que fala, gente? Sonega imposto. Essa história do Banco Master Uhum. aí também, da galera comprar obras de arte e isso ser a melhor forma, né, de sonegar imposto. A gente está descobrindo nos últimos tempos muita coisa sobre esse mistério da riqueza e que me Uhum. leva para uma sensação, né, assim, de que. E aí me digam o que vocês acham também. Eu fico pensando que cada vez mais a gente que se expõe, a gente aqui está se expondo, a gente tem um espaço aqui para se expor, a Kézia tem uma página, enfim. Quem se Uhum. expõe na internet, eu sei que existem muitos influencers muito ricos, mas eu tenho a sensação de que quanto mais rica é essa pessoa e quanto mais antiga é essa riqueza, menos essa pessoa se expõe. Então, se Uhum. expor, eu tenho a Total. sensação de que é uma nova obrigação, é um novo papel laboral quase, que a gente vai Uhum. tendo que desempenhar quando a gente é trabalhador, porque a gente precisa estar no mercado, a gente precisa se vender, a nossa força de trabalho precisa estar à disposição, então, de alguma forma, a gente precisa se expor, a gente não tem opção. Eu hoje não tenho opção de fechar minhas redes sociais e nunca mais aparecer. Uhum. Amaria, quem é aqui do Senta sabe disso, que o meu sonho, o dia que eu ganhar dinheiro suficiente, eu vou desaparecer da internet, só me ligando, só tendo meu E telefone olhe lá. pessoal e olha Só lá. através de carta, né? Nem Isso. Só telefone. sempre. Então, assim, eu tenho um pouco dessa sensação de que se expor do ponto de vista individual exige uma coragem para quem vem da classe trabalhadora, porque a Uhum. gente não é visto socialmente, ao mesmo tempo Uhum. que é uma questão de classe, porque se impõe. E eu queria saber, Kézia, como é para você, assim, se expor, como é esse lugar delicado de ter a coragem de se expor, ao mesmo tempo ter medo do julgamento das pessoas, como você lida com hate, assim, eu queria te ouvir um pouco mais sobre Eu exposição, porque queria, é um ponto pra inclusive, gente. complementar, porque pensando assim na nossa classe, esse ponto que Morena começou falando da inveja, né? De como que existe um uso autorizado da inveja quando é num lugar de assim, estou fazendo uma crítica social. Uhum. Na nossa classe dos psicólogos, se tem um negócio que dá hype no Twitter, é criticar outros psicólogos. Se quer ver todos os psicólogos se mobilizarem numa pauta, é se você pegar alguém, principalmente psicólogos com muitos seguidores, e não que não tenha gente que mereça, a gente tem muita gente que merece todo o Uhum. chapisco que leva. Sim. Mas o quanto que isso também mobiliza sempre num lugar, e eu falo assim muito honestamente do lugar de alguém que passou a reparar isso no próprio comportamento, tá? De perceber o quanto que me mobiliza reclamar que fulana tem milhões de seguidores e é antiética e tá lá nas Uhum. redes e tem um hype, né? Tem muito engajamento, nananã. Desse lugar de tudo bem se eu estiver falando que fulana tem milhões de seguidores, desde que eu tenha uma crítica supostamente válida para fazer sobre o trabalho dela, sobre o que ela faz, sobre como ela se expõe. Que aí eu acho que entra um pouco na lógica da galera que defende.
esses influenciadores trambiqueiros, divulgadores de bet, que é, ai, a inveja. As pessoas só estão falando da Virgínia porque as pessoas morrem de inveja da Virgínia. As pessoas estão falando do Carlinhos Maia porque as pessoas morrem de inveja do Com Carlinhos Maia. certeza. Mas eu acho o quanto que esse uso é muito interessante de se observar, né? Até no nosso próprio comportamento, que é o do que a gente está Uhum, falando. Se a gente não passar a olhar para nossa inveja, não vai rolar, né? E aí eu acho que dentro da classe existe ainda um tabu muito grande, né? De psicólogo e principalmente psicanalistas se exporem nas redes sociais, falarem de teoria, falarem de pautas sociais, porque eu acho que também a psicanálise está embebida nessa lógica colonial e elitista disso que Morena está falando, né? Desse quiet luxury, de uma coisa misteriosa, ninguém sabe o que, que o uhum. psicanalista faz, ninguém sabe o que, que o psicanalista estuda, e fica uma coisa assim bem cheia de mistério. E aí, quando uma psicanalista escolhe se expor nas redes sociais, falar sobre teoria, falar sobre pautas sociais, falar de coisas importantes, e principalmente sendo uma mulher negra, isso atrai também um lugar de que não tem nem opção de você se dar a devida desimportância, né? Porque as pessoas vão ter o que dizer. Complementa aí na pergunta da Morena. Nossa, difícil essa pergunta agora, né? Eu, assim, eu não imaginava que eu me expunha. Eu, muito pelo contrário, eu acho que eu me exponho muito pouco, assim, né? Porque eu realmente eu tenho muito medo de virar uma influenciadora. Eu até me peguei falando com o Uber um dia desses, fofoca, que eu não tenho coragem, igual essas pessoas fazem, de mentoria, porque eu acho que você acaba criando uma ideia para as pessoas que não existe. Por exemplo, eu não sei o que que eu fiz para ter a página Total. com. Não sei. E eu não sei se eu fizesse a mesma coisa agora, daria o mesmo resultado. Provavelmente não daria. Então eu tenho muito medo sempre de passar uma imagem falseada para as pessoas. Tipo, ai, né, eu consegui isso, você vai conseguir também. Porque eu acho que não é isso. Então, assim, eu até não acho que eu me exponho tanto nas redes sociais. Eu posto mais as coisas que eu penso mesmo. Mas ao mesmo tempo eu também acho que é importante eu expor algumas coisas para sair desse lugar mítico, né? Como se eu vivesse só com o meu fundo de livros ali e É acabou. só um intelecto Eu não. existindo. Esse ano, né, eu acho que passando, né, na perda do meu analista, que foi o Neto, e com as chuvas aqui da minha cidade, eu me expus mais, né? Eu tenho corpo, eu tenho um analista, que muitas pessoas falaram, nossa, você tem um analista. Eu falo, realmente eu tenho, né? Então eu acho que eu me expus mais nesse lugar de sofrimento, mas eu não tenho Uhum. medo, assim, nem do que eu exponho, nem do que eu falo. Eu penso que a rede social é um lugar de disputa. Eu sou um corpo negro, então antes de eu falar, eu vou ser lida enquanto corpo negro. Tem vários marcadores que chegam antes de eu falar, né? Qualquer crítica que eu faça, principalmente, né, sobre riqueza e acumulação, as pessoas vão falar que eu sou invejosa, e de fato eu sou mesmo, porque, né, era algo que eu acho que poderia ser nosso, mas não é, devido ao que foi roubado. E até algo que a Morena falou, que as pessoas ricas não se expõem, eu acho que não se expõem justamente pelo medo da revolta da classe trabalhadora. Então é uma forma delas terem segurança também. Mas a gente, né, que é classe trabalhadora, agora a gente está entendendo que para a gente trabalhar, a gente tem que se expor também. Não basta só o que que você Uhum. oferece, você tem que fazer uma imagem, você tem que colocar o seu posicionamento, né, aprender ângulo de câmera, uma palavra que vai captar. Então a gente ainda está numa era de virar entretenimento também para as pessoas, né? É o que eu venho Uhum. percebido cada vez mais. A gente tem que virar cada vez mais algo para entreter outros. Para aí Uhum. sim a gente conseguir trabalhar. Você tocou num ponto agora que eu acho que a gente podia falar também, que é isso dos campos que estão em disputa. Porque eu tenho a sensação também de que esse discurso de se dar a devida desimportância, ele pode desembocar num lugar muito perigoso, que é o da perda de oportunidades também, sabe? No sentido de se você se dá a devida desimportância, se você não é importante, então por que que você vai se jogar, fazer uma aposta num novo trabalho? Se você não tem tanta importância, então por que que você vai se formar em alguma área?
Por que que você vai ter uma profissão? Por que que você vai abrir sua boca para falar na internet? Por que que você vai colocar a sua cara para gravar um vídeo? Por que que você vai fazer coisas que saem do que é socialmente esperado para alguém? E aí eu volto no que Morena começou dizendo, né, sobre existirem grupos de pessoas que eles nunca vão fazer essa reflexão se eles são desimportantes, porque eles têm certeza absoluta e nunca tiveram espaço para dúvida de que eles são muito importantes, de que o mundo gira ao redor deles, né? Que o E é mundo está aí para justamente quem faz servi-los. esses vídeos, né? Que Exatamente. Nossa, foi engraçado. um perfil muito específico quando eu fiz uma busca aqui. Algo se repetiu muito claramente, literalmente claramente, do perfil dessas pessoas que fazem esse conteúdo. Então, assim, Uhum. até que ponto a gente, especialmente, né, a gente tem muitos ouvintes e ouvintes aqui que são pessoas negras, que são pessoas LGBTQIAPN+, que são, fazem parte de algum tipo de minoria, e eu acho que esses discursos de devida desimportância e até aqui o discurso de permita-se ser mal visto, são discursos muito específicos que podem gerar perigos para pessoas como nós. Porque a gente precisa batalhar na construção da nossa subjetividade para se dar alguma importância no mundo que a gente vive. E aí você faz todo um trabalho para chegar no ano de 2026 e a pauta do momento é que ninguém é importante, que nada que você tem é importante, que nada que você faz é importante. O que que vocês É, acham? né? Eu fiquei pensando até na Neuza Santos, né, no tornar-se negro, dessa dificuldade para a gente ainda ter criar, né, uma identidade autônoma, né, criar Uhum. autonomia na nossa identidade. E é isso que né, o sistema racista, o sistema LGBTfóbico fala, vocês não existem, né? Vocês não existem, vocês não têm nem que estar aqui, vocês têm que ser só um corpo de trabalho. Então eu acho que casa muito com esse discurso, porque da desimportância, a maioria das vezes que eu vi foram homens brancos falando. Eu não, tô me lembrando assim, né? Não sei quem que é o influenciador, porque às vezes são muito parecidos quem faz esse vídeo, mas é isso, né? São homens brancos falando Para sobre mim são todos desimportância. iguais. É, pra mim são todos iguais, né? Então, Racismo assim, reverso, o que que vocês estão fazendo? Acontece. mas eu acho que é um discurso muito bem pensado, né? Quem que Uhum. pode. Primeiro, para você se dar desimportância, você tem que ser importante. E é Se Primeiro, em isso. achar primeiro lugar. importante. É. E eu queria fazer só um adendo aqui no que a Kézia está falando, porque convivendo com crianças, né? Minha filha estuda numa escola de alto padrão aqui no Rio. Ela estuda em escola de alto padrão desde que ela entrou na escola. Uhum. E eu percebo que as crianças brancas, elas sabem que são muito importantes desde o começo da vida delas. Elas são os reis do mundo. E aí, numa discussão que rola na escola da minha filha, que tem um programa de letramento racial, a gente estava falando um pouco sobre isso na semana passada, né? Às vezes é sobre você aprender que o seu filho, a ensinar para o seu filho que ele não é tão importante, que ele não pode chegar num espaço público e sair gritando, subindo nas coisas, né? Uma criança Uhum. branca, ela precisa de limites. E uma criança negra, né? E aí era um pouco da conversa que estava rolando com os gestores da escola. Uma criança negra, para que uma criança negra tenha espaço para ser importante, é preciso dar desimportância às crianças brancas cada vez mais, porque não sobra espaço. As crianças brancas ocupam todos os espaços Sim, quando elas amiga. estão num espaço social, público, enfim. E isso cresce com a gente. A gente vai Uhum. crescendo e isso não muda, isso na verdade vai piorando. Então eu vejo que. Eu lembro quando eu cheguei na terapia ocupacional, há, sei lá, 5 anos atrás, a minha principal queixa era: eu não sinto prazer. Eu não sinto prazer em nada, fazendo nada na minha vida. E um corpo que só trabalha, ele não sente prazer, ele não desfruta, ele não tem. O desejo tá morto, coitado. Ele tá ali respirando por aparelhos. Então, isso começa muito cedo e quando a gente vai ficando mais velho, eu acho que isso vai tomando proporções de adoecimento, né? As Uhum. nossas mulheres negras mais velhas das nossas famílias, muitas delas só sabem cozinhar, lavar, passar. E se você perguntar, você quer fazer uma viagem? Você quer alguma coisa? Você quer comprar não sei o quê? Você quer realizar tal coisa? Você quer fazer Não dão um conta. aniversário? Não dão conta de sustentar um desejo como esse. Então, não sabem, não sabem. O que que você quer? Uhum. Não sei, nunca tive espaço para esse desejo florir, né? Então,
eu tenho um pouco a sensação de que cada vez mais, assim, depois de ter convivido muito em espaços de educação infantil com maioria branca, de que isso começa, assim, muito Muito cedo. cedo. Muito cedo, gente. É muito cedo, né? A gente tem pesquisas que falam, inclusive, sobre o quanto professoras se dedicam e dão atenção de formas muito diferentes, né? Sim, Investem de forma diferente em crianças brancas e em crianças negras. sim. Recentemente eu vivi uma coisa que me deixou muito chocada, assim, que eu fui no aniversário de uma amiga e aí foi num restaurante e tinha uma criança, eu acho que ele devia, um menino branco, devia ter no máximo 9 anos de idade. E os pais têm uma condição financeira estável, né? Classe média alta ali. E ele se comunicava com os garçons de uma forma muito autônoma. Não chegou a ser, tipo assim, desrespeitoso. Mas era um colocar a sua vontade com muita facilidade. Ele chamava o garçom e falava: Eu quero tal prato, eu quero tal coisa, obrigada. A minha filha E aí nunca eu fala ficava com garçom olhando. diretamente, nunca. Amiga, eu quase nunca falo com o garçom diretamente, Eu assim. Eu tenho também. que fazer um esforço do caramba, assim, para conseguir pedir alguma coisa. E eu viro aquela cliente de, ai, por favor, obrigada, 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 obrigada. E aí a gente ficou olhando, porque tava eu e um grupo de amigas negras, assim, e a gente pensando, cara, ele é muito desenrolado, né? Desenvolto. E aí teve uma hora que eu não consegui deixar de falar. Ele é Tipo assim, branco. gente, ele é um mini homem branco. O mundo é dele. O mundo está nas mãos dele. Não é que ele é mais desenvolvido. Claro que é uma criança super inteligente e tudo, mas ele já entendeu que o mundo lhe pertence. E isso aqui, eu recentemente, né? Tem muito pouco tempo, eu vim morar num condomínio pela primeira vez, numa área muito boa aqui de BH. E aí eu e o Alan, que é o meu noivo, a gente fica meio assim nos espaços compartilhados do condomínio, meio o que que a gente pode fazer, o que que a gente não pode, isso aqui pode dar multa, isso aqui pode dar algum problema. E aí teve um dia que eu tava lendo na área da piscina, Morena tá rindo porque ela lembra dos meus stories no meu perfil privado. Eu estava na área da piscina lendo meu livro e vários adolescentes brancos estavam lá e eles começaram a jogar a bola dentro da piscina e jogar a bola para dentro do banheiro da piscina e jogar o papel higiênico do banheiro da área da piscina, que é um banheiro compartilhado, para cima e molhar e tudo isso em chamada de vídeo com outros amigos. E eu fiquei pensando, cara, eles já sabem que o mundo é deles, que não vai dar nada, que não vai acontecer nada. E tudo que a gente faz aqui, a gente toma um cuidado de não quebrar as coisas que são compartilhadas, de não estragar, de não gerar algum dano, de não gerar algum problema para nós, principalmente, né? Porque a gente sabe que aqui é um espaço que, em alguma medida, a gente fica vulnerável, né? Porque majoritariamente as pessoas aqui da região é um pessoal que reza para pneu. Então, assim, é muito chocante se dar conta do quanto que crianças brancas entendem muito rapidamente a importância que elas têm, a super importância que elas têm e o quanto que o mundo lhes pertence. Para agora, a gente, enquanto adultos, entrar nessa pira de rede social, de achar que a gente não tem importância nenhuma em nenhum espaço e achar que isso é um grande mousse que a gente está fazendo, que a gente está exercendo a humildade e sendo evoluído. Aqui somos haters da humildade. Ai, eu A sou hater de gente, modéstia. a gente tá chegando no final do nosso episódio. Eu tô tendo que ser a pessoa chata do horário, tá? Porque a Kézia tem outro compromisso e a gente precisa ir Uma mulher com fechando. agenda, tá? Uma mulher com agenda. Respeita a agenda dela, os compromissos, as coisinhas dela. Então, eu queria, Kézia, sem querer cortar a nossa vibes, mas eu queria te pedir pra você se expor. A gente tem um momento aqui no podcast que é o Expose de Momento Calcinhas no Varal, em que a gente expõe alguma coisa que a gente não expõe em As outros nossas lugares. calcinhas da alma. Isso. Então pode Nossa, ser gente. qualquer coisa constrangedora ou não, ou uma coisa engraçada que aconteceu com você. Assim, E no último episódio eu contei que eu comi plástico sem querer. a gente conta umas É um coisas pouco muito extremo aleatórias. também, mas assim, A gente já Ai, contou vai de várias você. coisas. Fica à vontade.
Então tá, então eu vou assim pro meu lado bem cruvíbero, gente. Eu tenho essa dificuldade de eu cozinho, mas eu gosto de provar muitas coisas cru e massa crua. É o meu pior Gag. defeito. Meu Deus, igual a Gabi Amei! Panquequinha do BBB. Eu sou muito Gabi Panquequinha. Eu sou Você muito come tipo o cruvívora. quê? Macarrão? Olha eu já Cookie, querendo te expor mais. Cookie. cookie. Ai, eu também Gente, adoro cookie cru é massa. muito melhor Nunca do comi que ele cookie pronto. cru. Mentira! Eu adoro lamber o resto de massa de bolo. Então, é isso. Quando bate assim, Meu adoro. esposo fala, e criança faz isso. Eu falo, então, Eu te eu sou entendo, essa Kézia. pessoa. Eu sou essa Eu pessoa, te assim. entendo. Você plantou um triplex agora, que eu vou ter que fazer cookie pra comer Ai, ele eu cru. também fiquei curiosa. Gente, é muito Ah, deve ser melhor. Eu tô muito falando sério, gostoso. é muito. A massa, tá? Aí, assim, Aham. eu como a massinha lá com as gotinhas de chocolate. Eu não pego um cookie inteiro e como, não, tá? Nossa, Entendi. mas deve ser uma delícia Nossa, é mesmo. muito bom, gente. Façam Ai, agora eu isso. fiquei Eu vi na curiosa. internet, depois eu vou mandar pra vocês, uma menina que falando que é muito melhor. Se ela come cru também. Aí eu mostrei pra ele. Eu Então falei, nada viu? é uma Tem uma experiência individual, né? comunidade, Tem uma né? Tem uma comunidade de comunidade. cruvíveras de A doce. coitada do Gabi Panquequinha levou tanta estalecada da produção, Por chamando a causa atenção pra ela disso, né? parar de comer carne É, crua. A carne não. Não tanco. eu não tanco Carne também, não. não. Carne pode dar doencinha, mas não que o Cookie? ovo também não dê, mas enfim, mas é diferente. Ah, mas eu acho que Ah, misturou tá ali tudo com bem. chocolate, Deus já tá abençoando. Não, Eu tá sou tudo dessa bem. opinião. Mas essa Adorei, é a minha exposição desnecessária. Muito adorei. obrigada. A gente adorou. E Eu eu, tenho quando eu provar, eu vou te certeza, marcar, eu tá? também. Me Eu vou me Eu agora expor. tô curiosa. me Eu tenho marca. certeza que os seus seguidores do Muito Além da Terapia jamais poderiam imaginar que você Jamais, gosta de que comer eu cookie faço uma cru. crítica a ultraprocessados, mas eu como ultraprocessado cru. Porque é Porque diferente. uma coisa não tem Não nada tem a ver com nada a a ver com a outra. Não tem outra. nada a ver com a outra. E é Adorei. isso. O outro quadrinho que a gente tem aqui é a vibe da semana, onde a gente conta alguma coisa que a gente tá vendo, assistindo, ouvindo, enfim, comendo, comprando, enfim. A gente aqui, a minha vibe da semana é a feirinha de Itaipava. Porque eu fui pra Itaipava nesse feriado e me perdi na personagem. Eu comprei louça, casaco, meia, o que vocês imaginarem. E as Amo. lojinhas, eles têm um Instagram e as lojinhas vendem para todo o Brasil. E é um polo têxtil, então as roupas de frio são muito baratas, é tipo muito barato mesmo. Então vale a pena entrar Que lá no luxo. Instagram e conhecer as lojinhas, eles marcam nos posts e comprar, porque as roupas são uma qualidade assim excepcional. E eu A aguentei um Morena tá frio de com um 10 graus. casaco aqui, vocês não estão vendo, mas ela tá parecendo um urso de Que pelúcia. foi R$ 89,90, Olha que tá? luxo. Nossa, ela tá muito europeia. Então Ela tá. essa é a Muito minha vibes. escandinava. Muito É escandinava, porque hein? Itaipava é um reduto nazista do Rio de Janeiro, né? Que a gente Abafa. abafa. É distrito de Petrópolis, família imperial passava as férias. Então, assim, não tem como. É Que colonial até o talo. delícia. Me perguntaram, você moraria aqui? Eu falei, nem a pau. Nem A nunca. quantidade de encosto É. que deve ter advindo Mas de, adorei pra passar que um final horror. de semana. Maravilhoso, É uma sobre. delícia. Um beijo pra Itaipava. Nada contra. A minha vibe da semana também é uma feirinha, que esse fim de semana eu fui na feira de antiguidades que tem aqui em BH, na frente do Colégio Arnaldo. Excelente, gente. Passei meu dia, não passava um pensamento no meu cérebro. Fiquei com o cérebro lisinho, igual um peito de frango, fuxicando nas coisas dos outros, vendo fotos velhas das pessoas que estavam à venda, cartas velhas das pessoas, e aí eu pude ler as cartas e ficar fuxicando o dia todo. Adorei. Várias coisas lindas, Paraíso da preços fofoqueira, né? variados. Eu amei. E a sua, Ó, Késia? eu vou aproveitar que a Morena falou de Itaipava, mas vai inaugurar uma loja que é daqui de Minas Gerais, que chama Deleitinho em Itaipava. E é tudo de doce de leite. É a melhor coisa que eu já tomei na minha vida, indico pra vocês. Tem em Bitpoca e tem em Itaipava. Tem um conhaque de doce de leite. Que, gente, por Gente, favor, chocada! tomem cuidado com o Minas diabetes. Gerais inventa coisas deliciosas, é um Mas perigo. assim, gente, é muito bom, muito bom, muito bom mesmo. Nossa, E chocada. The Pitt, que eu terminei de ver, muito boa a série também, indico. E Os Testamentos das Filhas de Gileade também, bem legal. Ah, que é a continuação dos contos de Aya, Uhum, né? bem legal, gente. Luxo. Tá vendo, Doce gente? séries. 3 indicações babadeiras Não, a da gente nossa hoje entregou convidada. tudo, gente. Nossa, hoje foi Que episódio, Kézia. muito Ó, chique.
Ó, Muito vai ter Muito. chique. continuação, tá, gente? Eu vou abrir uma temporada aqui. Ela vai Se o menino voltar. chamar. Ela já prometeu. É sobre, é E sobre. quero E deixar um aqui a beijo gente pro cobra. Alexandre, porque a gente convidou o Alexandre, mas a Sim. gente não conseguiu casar as agendas. Em algum momento, quando passar essa febre do livro dele, que está um sucesso, inclusive vou deixar Ai, que na problemão, né, descrição, meninas? está um sucesso o livro dele sobre a solidão. Quando passar essa fase, a gente provavelmente deve conseguir um encaixe aí nessa agenda que está disputada. Beijo pro Xande. A gente te ama. Beijo, Você Xande. sempre será bem-vindo aqui no Senta. A risada mais gostosa A que eu já vi melhor, na vida a dele. maior A inspiração melhor para eu risada. voltar a gargalhar. Eu descobri que eu não É sabia Ai, gargalhar ouvindo ele gente. gargalhar. Mentira, Juro, amiga. amiga. A risada dele é muito A boa. gargalhada dele é Gente, deliciosa. incrível. Você ri dele rindo, é uma delícia. Então, Queria só vocês deixar já esse sabem beijo que pra em ele. breve vocês vão ter a Késia De novamente novo, aqui. E nossa o diva. Xande também, que a ideia era a gente fazer esse episódio com ele também. Mas assim, espero que vocês tenham gostado. Késia entregou tudo. Foi muito além da terapia mesmo. Foi muito além. Vamos E eu todas adorei. atrás de Késia Obrigada. nas redes sociais, lá no @muito além da Sim, terapia. é sobre. Vamos todas. Késia, Acho você que quer todo mundo deixar já conhece, recadinho porque ela é muito final? famosa, tá? Gente, até parece, gente. Muito obrigada por ter participado. Amei. Eu vou ter que ir correndo aqui, porque eu me embolei um pouquinho. Mas eu espero voltar com mais tempo e com mais calma, viu? Beijo, Combinado. gente. Obrigada, Tchau. Beijo, Késia. Késia. Beijo. Gente, vocês sabem, né? A gente não encerra o nosso podcast sem dar os nossos recadinhos finais. Nos sigam nas redes sociais do podcast, é @sentaaquicast. O meu é aksouza, com N no final. Da Morena é Morena Maria com H no final. E o da Késia, @muito além da terapia. Entrem no nosso canal do WhatsApp, onde a gente posta bastidores. Eu avisei com muita antecedência lá que a gente teria convidados. Então, se você não sabe, teve essa surpresa, É porque você é tá porque de você tá de fora, fora. Você vai entendeu? ficar se dando essa devida desimportância? Eu acho que você não tem. Eu acho que Tá essa na importância descrição, devia estar pode lá. entrando lá. Vai entrando. E é isso, nos mandem cartinhas no sentaaquipodcast@gmail.com. Principalmente se esse episódio te bateu, pode ir lá escrever a sua cartinha e a gente tá esperando vocês. Ah, e não esquece de você falar aqui nos comentários do agregador onde você está ouvindo o que você achou desse episódio, tá? Se você curtiu, escreve muito além da terapia aí pra gente saber É que você sobre. amou ter a Kézia aqui com a gente, que você quer ela de volta. A E gente amou. compartilha esse episódio nos stories. A gente teve convidada, a gente tem que mostrar o nosso A trabalho força pra das nossa convidada, sentadinhas. né? Não deixa a gente passar uma vergonha da nossa convidada A não gente ser nunca vai, paparicada nas amiga, a redes gente sociais. nunca vai passar, porque A gente não as tem sentadinhas são maravilhosas, entendeu? É Então, sobre. isso não vai acontecer, não existe essa possibilidade. Não tem nem o P do perigo. Exato. É sobre. Obrigada, gente. Até o próximo. Beijo. Beijo.